Olha, eu tenho o prazer de receber aqui o Tenente Fagundes, delegado do Serviço Militar de Piracicaba. Fagundes, prazer em recebê-lo, muito obrigado, viu? Boa noite, Neto, muito obrigado, eu que agradeço o convite. Muito obrigado pela sua presença. Hoje nós iremos conversar um pouquinho sobre o Serviço Militar. O Serviço Militar que, por acaso, terminou, o regular terminou semana passada, correto, Tenente? É isso? Isso, no dia 30 de junho, o último, encerrou o período normal de alistamento, né? E aí eu pergunto para o senhor, e o jovem que de repente esqueceu, perdeu, eu perdi o prazo, o prazo correto e agora estou atrasado. O que ele tem que fazer, Tenente? É verdade, Neto. Muitos jovens, às vezes, por desconhecimento do prazo legal, acabam perdendo essa oportunidade. Mas é simples, eles devem comparecer na junta do Serviço Militar, perfeito, fica na Prudente Moraes 926, e realizar o seu alistamento. Haverá o ônus, lógico, de uma pequena taxa, correto, no valor de R$ 4,20, o valor irrisório. Né? E então, eles comparecendo lá, eles regularizam a situação deles, vão fazer o alistamento de forma normal, só que aí com uma ressalva. Eles irão concorrer ao processo seletivo para a incorporação, se for o caso, ou matrícula no tiro de guerra, se for o caso, juntamente com a classe de 2001, que perfeito, presta o serviço militar em 2020. Em 2020. Isso. Perfeito. Tá aí. Tenente, falando um pouquinho, né, sobre alguns aspectos do Exército Brasileiro, eu sempre falo isso, né, que é motivo de orgulho, uma das entidades que o brasileiro mais tem orgulho é o Exército Brasileiro, as Forças Armadas, né? Isso é decorrente justamente de um serviço muito bem executado, né? Muito bem elaborado. O jovem hoje, ele está procurando a carreira militar, Tenente? Com certeza. Isso, inclusive, é uma boa notícia para aqueles que, infelizmente, né, não querem prestar o serviço militar. Perfeito. Existe hoje uma grande procura pelo serviço militar. Só para você ter uma ideia, né, eu acompanhei a entrevista do subtenente Barbosa. Perfeito. Na realidade, em Piracicaba, nós temos uma média de alistamentos de em torno de 3.200 a 3.500 jovens alistados, e somente desses 3.200, 3.500, somente 100 irão prestar o serviço militar obrigatório no tiro de guerra, no caso, no ano de 2019. Então, mas mesmo assim, né, hoje eu posso dizer que, se eu não me engano, o Barbosa me passou um dado importante, nós estamos com um percentual de 99%, né, de voluntariado. Aqueles que entraram que não eram voluntários, hoje já se tornaram voluntários. Às vezes por desconhecimento do serviço militar, né? Mas existe uma grande procura, sim. E eu gostaria de deixar as palavras de um prefeito de uma região, sim, que nos disse o seguinte: gostaria que o tiro de guerra não fosse apenas de 100 jovens, mas de 300, 400 ou 500. Isso nos alegrou bastante. Por quê? É sinal que o nosso trabalho lá está sendo bem feito. Agora, Tenente, para a gente entender, a gente sabe, nós temos aqui o Bruno, que trabalha conosco aqui, ele serviu, né, o Exército, ele aprendeu muita coisa. E é tão importante isso, né? O senhor falou uma frase que eu acho muito interessante, eu gostaria até de repetir aqui, que assim, durante o serviço militar, não há diferença nenhuma entre os jovens. Não há diferença social, não há diferença racial, são todos iguais, fazendo e aprendendo de uma maneira igual para todos. Isso é tão importante, né? É um aprendizado de fato aos jovens, né? É verdade. No tiro de guerra, no Exército Brasileiro como um todo, nós realmente não fazemos nenhum tipo de acepção. Seja, né, posso dizer aqui, o gordo e o magro, o alto e o baixo, o rico e o pobre, né? Todos são tratados da mesma forma. O ensino é o mesmo para todos, as condições são iguais para todos. E nesse ambiente é desenvolvidos muitos atributos da área afetiva, né? Nós gostamos sempre de ressaltar que o jovem, quando ele ingressa nas Forças Armadas, ele recebe uma gama muito grande de informações, são lapidados muitos atributos da área afetiva. O Barbosa falou muito bem, aquela educação que a família inicia no lar, a escola, né, contribui durante a formação acadêmica. No Exército nós vamos desenvolver com um pouquinho mais a fundo. Então o jovem, quando ele termina o seu período de serviço militar, ele sai de lá bem mais preparado para a vida, com certeza. O senhor trouxe para nós aqui na revista, quero agradecer pela revista, né? Ele trouxe a revista, o tenente trouxe a revista, uma revista do Exército Brasileiro, com pautas aí muito interessantes, tá aí verde, oliva, né?
Então são assuntos, matérias de interesse para toda a população. Eu recebi essa revista, grato pela revista. E eu tenho um folheto também, que gostaria que o senhor falasse um pouquinho mais sobre o folheto que a Maria vai mostrar, que é a parte técnica também, através dos profissionais que vão ao Exército. Como é que funciona isso, tenente? Bom, Neto, eu gostaria de explicar aos nossos telespectadores que nós temos várias formas de ingresso no Exército. Perfeito. A primeira delas, e a básica, né, é o serviço militar obrigatório, né, instituído por Olavo Bilac, que a nossa lei do serviço militar. Sim. Ela se reporta desde 64, com regulamentação em 66, mas é uma das primeiras, né, oportunidades, o serviço militar obrigatório. Mas nós temos várias formas de ingresso no serviço militar. Uma delas, por exemplo, são as escolas militares através de concurso público. O Barbosa explicou um pouco aqui. Uhum. Nós temos a escola de sargentos em Três Corações, Minas Gerais. Temos a Academia Militar das Agulhas Negras em Resende, Rio de Janeiro, cuja entrada é aqui na nossa região, em Campinas, né, na Escola Preparatória de Cadetes. Uhum. O jovem presta o concurso público e ingressa nessas duas escolas. Além disso, temos outras escolas, né, de grande interesse. Nós temos o Instituto Militar de Engenharia no Rio de Janeiro, né, dos 17 aos 21 anos. O jovem tem que ter apenas o ensino médio completo, e ele pode ingressar no Instituto Militar de Engenharia. Nós temos a Escola de Saúde para os profissionais da área médica, né, e odontológica. Então esse já tem que ter o curso superior, ele vai ingressar na Escola de Saúde do Exército. Nós temos a escola complementar, fica em Salvador. Também, o bom disso, Neto, é a idade. A idade vai até os 36 anos de idade. Destaque, falando, a idade vai até, né, põe para nós, GC, vai até os 36 anos de idade para você poder participar, no caso, você sendo técnico, é isso? E cursando uma universidade. Aos 36 anos eles podem, inclusive os de nível superior, né? Perfeito. Os médicos e dentistas, 36, escola de saúde. O pessoal da área de direito, da área de administração, da área de informática, magistério, esses eles podem ingressar na escola complementar do Exército lá em Salvador, né? Uhum. E através de concurso público. Concurso público, isso. Né? Mas nós temos uma outra modalidade muito importante, que é o nosso serviço técnico. O serviço técnico, ele pode ser tanto para cabos, para sargentos e para oficiais técnicos temporários. Né? Por exemplo, os cabos. Hoje o Exército, nós temos uma demanda, uma necessidade de motoristas com categoria C e D. E esse jovem, esse cidadão que possui essas categorias, ele pode procurar a região militar, aqui no nosso estado, no caso, São Paulo, fazer a sua comprovação de títulos e concorrer a uma das vagas. Normalmente, é no início do ano essa seleção, né? São os cabos técnicos, que a gente chama, né? Os motoristas. Nós temos uma outra modalidade, são os sargentos técnicos temporários. Olha só. São aquele cidadão que possui o curso de tecnólogo, ele pode ingressar e ser um sargento técnico temporário por um período de até 8 anos de serviço militar. Durante 8 anos você vai estar servindo aí ao Exército, sendo contratado, recebendo um salário. E trabalhando na sua área, né? Trabalhando na sua área, né? Com um salário. E uma coisa muito interessante que eu tenho conversando com ele, assim, o que é oferecido hoje é muito interessante, né? Que é um bom salário. Você tem aí o uniforme, né? Que no caso, né, as vestes oficiais do Exército, mais a moradia, se for necessário. Alimentação. E a alimentação também. E o transporte também da residência para o local de trabalho. Praticamente o salário é livre. E mais o salário, com certeza. É uma boa oportunidade, sim, Neto. Muito bom. Deixa eu perguntar outra coisa também, já falando da questão do Exército Brasileiro. As mulheres agora também estão ingressando muito mais no Exército Brasileiro, né, Tenente? Muito bem-vindas na carreira militar. As mulheres, o ano passado, a Escola Preparatória de Cadetes, um projeto piloto, foi oferecido 40 vagas para o segmento feminino. E nesse ano já foi majorado, esse ano passaram a 45 vagas para o segmento feminino. Então, é muito interessante, as meninas, os mesmos requisitos do segmento masculino, idade 17 aos 21 e ensino médio completo. Presta o concurso nível nacional, ingressa na nossa Escola Preparatória de Cadetes e vai seguir a carreira militar depois da sua formação. Muito bom, muito bom.
Tenente, eu vou falar sobre algo que é interessante de falar, eu já visto que está sendo, é muito pauta, é pauta de vários outros lugares também, e há uma discussão sobre isso, né? A Maria abriu uma revista, deixa eu mostrar ainda falando sobre as mulheres, a Maria abriu uma foto linda aí dentro da revista que o Tenente trouxe para nós aqui, olha só que bacana, né? Aí, ó. As mulheres também desenvolvendo. E são todas as áreas, né, Tenente? Quer dizer, o senhor falou a medicina, o direito, o Exército tem engenharia, né? Que é o caso do nosso amigo Barbosa, ele é engenheiro, né? Engenharia. Um abraço, Barbosa. E você sabe que ele vai vir aqui, eu já o convidei aqui para participar. Por exemplo, tem pontes e estradas que são executadas, são elaboradas e construídas pelo Exército Brasileiro. E pouca gente sabe disso, né, Tenente? É verdade. Eu assisti a entrevista do Barbosa, ele colocou com muita propriedade. Inclusive, ele sendo de engenharia, ele tem mais know-how, inclusive, do que eu para falar sobre o assunto. Mas uma grande obra no Brasil, que também parte dela foi realizada pelas Forças Armadas, é a transposição do Rio São Francisco. Do Rio São Francisco. Com uma economia... Milhões! Muito, né? E milhões. O prazo, né? O prazo foi bem aquém daquele estimado, né? Porque o Exército Brasileiro não tem por que alongar, né? A gente sabe muito bem disso, que infelizmente algumas obras são alongadas para angarar mais recursos. A gente sabe que é isso. O Exército Brasileiro não. Ele tem ali o perfil da obra, o valor que vai ser gasto, que, diga-se por passagem, é bem mais, mais econômico que qualquer tipo de empresa que vai executar, e o prazo, ele é certinho e é entregue no prazo correto, né? Eu acho que o Exército deveria ser mais bem utilizado nesse aspecto também, viu, Tenente? Aí é a minha opinião. Agora, Tenente, outro fato também interessante a gente conversar aqui é a questão dos homossexuais. Como é que funciona, né? O rapaz que é homossexual, por exemplo, ele vai se alistar. Como é que isso funciona, Tenente? Bom, sem problema nenhum. Hoje nós temos duas modalidades de alistamento. A primeira delas é a forma presencial, sim, na Junta do Serviço Militar, e a forma online, né? Que é esse site que a Maria abriu aqui, através do site. Perfeito, isso. Perfeito. No site ele não consegue fazer esse alistamento. Okay. Por que ele não consegue fazer? Porque ele tem que preencher um requerimento, perfeito, solicitando o alistamento dele. Depois que ele preenche esse requerimento, ele se alista normalmente, vai concorrer a todo o processo de seleção, correto, sem problema nenhum. Né? Então, mas só que ele necessita ir à Junta do Serviço Militar para preencher esse requerimento e então realizar o seu alistamento. Perfeito, perfeito. Tenente, vamos destacar então para você que perdeu de repente o alistamento no tempo correto, né, no tempo regulamentar aí do alistamento do Exército, não tem problema, o Tenente está aqui para falar isso para você, jovem. Não fique irregular com os seus documentos, principalmente com a sua reservista, né? Então, você tem que procurar a Junta Militar, é uma taxa, uma pequena multa, irrisória, na verdade, né, de R$4,25, 20 centavos. 20 centavos, mas que vale a pena você estar com os documentos em ordem, ok? Então, procure a Junta Militar, que fica aqui em Piracicaba, nós temos a Junta Militar, ali na Moraes Barros, é? Prudente Moraes. 926. Do lado da gráfica municipal. Isso, do lado da gráfica, exatamente. Então, procure para deixar tudo certinho. Agora, uma pergunta que eu gostaria de fazer, aproveitando a presença aqui do Tenente. Tenente, em caso de algum tipo de problema no nosso país, o Exército ele vai ter que uma guerra, algum tipo de problema. Como é que funciona as pessoas que se alistaram? Como é que são chamadas? Eu sempre é uma dúvida. Eu quero saber, será que eu, por exemplo, já fazem um bom tempo que eu me alistei, será que eu vou ser chamado? Como é que funciona isso, Tenente? Bom, é uma dúvida de muita gente. É bom a gente esclarecer essa dúvida. Primeiro, o Exército ele forma dois tipos de reservista. O reservista de primeira categoria e o reservista de segunda categoria. O reservista de primeira categoria são aqueles que prestam serviço militar nas nossas organizações militares da ativa. Né, os quartéis normais, como se diz, sim, Campinas, Jundiaí, correto, Itu. Estes são reservistas de primeira categoria. De primeira categoria. Isso. Nós temos os reservistas de segunda categoria, que são os nossos tiros de guerra, okay, os nossos NPORs, os nossos hospitais, né? Que esses são reservistas de segunda categoria. Num caso de mobilização, que é a palavra que você queria, okay, no caso de mobilização, iriam ser chamados inicialmente para uma eventual entrada em ação
os reservistas de primeira categoria. Do Exército Brasileiro. Do Exército, né? E o que o reservista de segunda categoria ele faz na realidade? O reservista de segunda categoria, que são os nossos atiradores, eles fazem a nossa defesa interna, os nossos pontos sensíveis, né? Usinas, hidrelétricas, postos de tratamentos de água, os nossos poderes constitucionais, né? A segurança ela é realizada pelos nossos reservistas de segunda categoria. Então, ao mesmo tempo que tem a fronte, que é a primeira, sim, né, eles estão ali no combate, os de segunda categoria, eles ficam aí protegendo pontos estratégicos, como é o caso, né, das hidrelétricas, né? Empresas também, né, Tenente? Grandes empresas também, né? Grandes empresas da nossa região, elas podem ser mobilizadas, né, numa eventual necessidade de nós fabricarmos material bélico. Armamento, viaturas, né? Então as empresas de grande porte serão mobilizadas, direcionadas para essa fabricação em caso de necessidade. Em caso de necessidade, as empresas estariam voltadas totalmente a suprir a necessidade do Exército naquele momento. Exatamente. Para a fabricação normal e acaba direcionando tudo para o Exército. Sim. Puxa vida, não sabia disso. Esse é um caso extremo que a gente, bom destacar a gente espera que não aconteça. Mas mais uma resposta para você. Você perguntou sobre a obrigatoriedade. Até quando o cidadão fica obrigado com o Exército? Até os 45 anos de idade, todo cidadão do sexo masculino está obrigado, né, tem um vínculo com o Exército. Após os 45 anos de idade, ele está desobrigado. A gente fornece um documento chamado atestado de desobrigação. Ele perde o vínculo, não precisa, está desobrigado do serviço militar. Perfeito. Esperamos que continuemos assim, né? O Exército Brasileiro servindo em vários outros setores, que a gente sempre lembra do Exército, lembrando aí da proteção da nossa nação. Com toda certeza o Exército, sim, está para isso, mas o Exército tem feito muito mais também pelo social, pelo país, que poucas pessoas sabem. Não é verdade? Braço forte, mão amiga. Mais mão amiga do que braço forte. Muito Graças bom. A Deus. Neto, eu tenho mais um assunto que eu gostaria de abordar com os nossos telespectadores. É a respeito das fases do alistamento militar. Ok. Muita gente tem essa dúvida. Vamos por partes. Primeira parte, o alistamento militar. De 1º de janeiro a 30 de junho do ano em que alistamento militar. Do alistamento militar. Depois disso, o que acontece? Depois disso, existe, hoje, por exemplo, Piracicaba, nós alistamos 3.200 e agora, no dia 15, nós receberemos de Brasília uma listagem com uma dispensa, um grande número de jovens já serão dispensados pelo Exército, né, pelo sistema, né, de recrutamento, e isso gira em torno de 60%. Ou seja, nós deveremos estar recebendo uma listagem com 2.600 ou 2.700 jovens já dispensados. Tá? Esse a gente chama de grande excesso. Grande excesso. Sobraram 600 a 700 jovens, sobraram. Estes 600 a 700 passam por uma seleção, que a gente chama de seleção geral. Ela, aqui em Piracicaba, vai funcionar no final do mês de agosto, início do mês de setembro, no tiro de guerra. Destes 600, lá sairão os problemas sociais, os problemas médicos, né, serão dispensados nesta fase. Depois disso, lá em janeiro vem mais um percentual dispensado pelo próprio sistema. E de maneira que restem apenas 300 para fazer a seleção complementar, ou seja, 3 por 1. Sim. Eu passo para o subtenente Barbosa e para o subtenente Volmer, 300 jovens, para dentro desses 300 selecionar 100. Ou seja, jovem, são 3.200 alistados, né? 100 irão prestar o serviço militar obrigatório. E esses 100, com certeza, a maioria deles serão voluntários. Ou seja, não fique preocupado, não fuja do alistamento, exerça o seu papel de cidadania, se aliste, fique em dia. Né? Eu vi o Barbosa falando aqui a respeito dos óbices de não se alistar. Por exemplo, você não consegue emitir passaporte, você não consegue título de eleitor, inscrição nos programas sociais, você não consegue matrícula em universidade federal, você não consegue emissão do seu diploma de formação nas faculdades, seja ela privada, particular. Você não consegue assinar sua carteira profissional. Então são muitos os óbices. Por tão pouco,
R$ 4,20 você vai lá, faz o seu alistamento, mesmo que tenha perdido o prazo. Ah, mas faz 5 anos que eu deveria ter me alistado. Compareça lá, esse R$ 4,20 será multiplicado por 5 anos e pronto, você está em dia com o serviço militar. Então não fiquem preocupados. Outra informação importante, os jovens, todos que fizeram o alistamento desse ano, a eles foi solicitado um telefone. Sim. E um endereço eletrônico. Uhum. Então, a próxima fase, que é a dispensa do grande excesso, os jovens receberão através de uma mensagem de SMS ou e-mail, ou ambos até, né? Informando se ele foi dispensado do serviço militar ou se ele participará da próxima fase, que seria a seleção geral. Se ele foi dispensado do serviço militar, ele deve comparecer à junta do serviço militar para requerer o seu certificado né? de dispensa de incorporação. Já deixo o convite para você aqui, a nossa cerimônia de entrega do certificado será no dia 13 de setembro, no ginásio do 15, às 19 horas, faremos a entrega dos certificados de forma centralizada para todos esses jovens que forem dispensados neste grande excesso. Aqueles que forem dispensados na seleção geral receberão na Câmara dos Vereadores no dia 5 de setembro, às 19 horas, em cerimônia que nós estamos ainda engrenando ainda. Perfeito. Tá bom, né? Perfeito. Olha, para encerrar, tem uma participação no ao vivo pelo Facebook. Pois não, Maria? Tem sim, olha, o Paulo está comentando aqui que ele conhece a Academia de Agulhas Negras. Bom. Sou do estado do Rio, né, lá de Atibaia. Itatiaia, isso. Diz que conheceu lá dentro, pena que não serviu. Olha lá, né? ficou com vontade, né? Espaço muito bonito, realmente. É um espaço muito bonito. Né? E lá pelo WhatsApp, Tenente, a Júlia tá mandando um abraço lá, estão todos acompanhando, viu? Piracicaba agora, um abraço pro Tenente Fagundes, suas filhas, estamos ligadinhos. Quem mandou pra gente foi a Júlia, tá? Um abraço para todas vocês, todas porque são 13 mais um que está assistindo em Brasília. Olha que o maravilha. Filho mais velho. É mesmo? Que maravilha. São 4 filhos, né? Um abraço a todos vocês, um beijo. Muito bom. É o fã-clube, né, Tenente? É o fã-clube. Tenente, quero agradecer a sua presença, muito obrigado ao Exército Brasileiro. Obrigado a você pela oportunidade. Então, o programa Piracicaba agora de portas abertas ao Exército, às Forças Armadas, para a gente trazer essa informação ao nosso querido público, viu? Tá certo. Precisando, estamos à disposição na Prudente Moraes, 926, ao lado da gráfica ali. O horário de atendimento de 8 às 11h30 e de 1 às 4 da tarde. Perfeito. De segunda a quinta-feira. Sexta-feira, na parte da manhã. Tenente Fagundes, do Exército Brasileiro, muito obrigado pela presença.